Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Áudio 22, parte 2, capítulo 3. Se você não fizer isto, será dominado por complicações. Em 1898, sucedeu uma tragédia em Rockland County, no estado de Nova York. Morrera uma criança e nesse dia estavam todos os vizinhos se preparando para ir ao funeral. Jim Farley saiu do celeiro para cavalgar em seu cavalo. O chão estava coberto de neve, a temperatura fria e ameaçadora. O cavalo não estava exercitado para tais dias e, quando foi trazido para fora, saltou espetacularmente, ergueu as duas patas bem alto e matou Jim Farley. Assim, a pequena vila de Stony Point teve 2 funerais naquela semana, em vez de 1. Jim Farley deixou viúva e 3 filhos rapazes e uns $100 de seguro. Seu filho mais velho, Jim, tinha 10 anos e foi trabalhar numa olaria, remexendo a areia, colocando-a nos moldes e virando os tijolos para que secassem ao sol. Este rapaz, Jim, nunca desfrutou uma oportunidade para ter muita educação, mas com a sua genialidade irlandesa, conseguiu fazer as pessoas gostarem dele, tornou-se político e, com o passar dos anos, desenvolveu uma habilidade sem precedentes para lembrar os nomes das pessoas. Nunca viu o interior de uma escola, mas antes dos 46 anos de idade, 4 colégios lhe concederam diplomas honorários. Tornou-se presidente do Comitê Nacional Democrático e diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos. Entrevistei uma vez Jim Farley e perguntei-lhe o segredo de seu sucesso. Disse: trabalho penoso. Eu retruquei: não ser engraçado. Perguntou-me então qual a razão, no meu modo de ver, que justificava o seu êxito na vida. Respondi: soube que o Senhor pode chamar 10.000 pessoas pelos seus primeiros nomes. Não, está errado. Posso chamar 50.000 pessoas pelo primeiro nome, disse Farley. Não tenha dúvida a respeito. Essa habilidade ajudou Jim Farley a colocar Franklin Roosevelt na Casa Branca quando conduziu a campanha em 1932. Durante os anos em que Jim Farley viajou como vendedor de artigos de gesso e os em que teve escritório como funcionário municipal em Stony Point, criou um sistema para relembrar os nomes das pessoas. No começo era muito simples. Todas as vezes que tratava uma nova amizade, procurava saber o seu nome completo, de quantos membros se compõe a sua família, a natureza dos seus negócios e suas ideias políticas. Gravava bem na mente todos estes fatos, como parte do retrato do novo conhecido. E na vez seguinte em que encontrava a pessoa, mesmo que fosse 1 ano mais tarde, tinha facilidade em dar-lhe uma pancadinha nas costas, perguntar depois pela esposa e os filhos e sobre as plantas no jardim. Nem queira saber como ele desenvolvia o resto. Durante meses antes do início da campanha de Roosevelt para a presidência, Jim Farley escreveu diariamente centenas de cartas a pessoas de todos os estados do Noroeste e do Oeste. Depois partiu num trem e em 19 dias esteve em 12 estados cobrindo um percurso de 12.000 milhas, viajando em carroças, trem, automóveis e em barcos. Chegava a uma cidade, reunia o povo para um café, almoço, chá ou jantar e dizia algumas palavras do coração para o coração. Preparava-se em seguida e uma outra etapa da sua jornada era iniciada. Logo que chegou de volta, escreveu a um amigo em cada cidade que visitara, pedindo uma lista com os nomes de todas as pessoas a que fora apresentado.
A lista final continha milhares e milhares de nomes, e cada pessoa desta lista teve a alegria de receber uma carta pessoal de James Farley. Essas cartas começavam sempre: Querido Bill ou Querido Joey, e eram assinadas Jim. Jim Farley cedo verificou que a pessoa comum é mais interessada no seu próprio nome do que em todos os outros nomes da Terra juntos. Lembre-se do nome, chame-o facilmente e terá prestado a qualquer pessoa um sutil e muito eficiente cumprimento. Mas esquecê-lo ou chamá-lo por nome diferente é colocar-se numa grande desvantagem. Por exemplo, certa vez organizei em Paris um treinamento de como falar em público e mandei cartas a todos os americanos residentes na cidade. Datilógrafos franceses, com conhecimento do inglês aparentemente pequeno, copiaram os endereços e, como era natural, cometeram erros. Certo homem, dirigente de um grande banco americano em Paris, escreveu-me censurando-me fortemente porque o seu nome fora escrito de modo incorreto. Às vezes, não é fácil lembrarmos um nome, principalmente se ele é de pronúncia difícil. Em vez de tentar decorá-lo, muita gente o ignora ou chama a pessoa por um apelido mais fácil. Sid Levy visitou um cliente durante algum tempo, cujo nome era Nicodemos Papadoulos. Muita gente simplesmente o chamava de Nick. Levi nos relatou: fiz um esforço pessoal para dizer o nome dele para mim mesmo várias vezes, antes de me apresentar a ele. Quando o cumprimentei e disse-lhe seu nome completo, ficou absolutamente surpreso. Permaneceu em silêncio durante alguns minutos. Finalmente, lágrimas escorrendo pelas faces, ele disse: Senhor Levi, nesses 15 anos em que moro neste país, ninguém fez o menor esforço para me chamar pelo meu nome certo. Qual a razão dos sucessos de Andrew Carnegie? Foi chamado o Rei do Aço. Entretanto, pessoalmente, pouco conhecia da manufatura do aço. Tinham trabalhado para ele centenas de homens que conheciam muito mais sobre aço do que ele. Mas sabia como tratar os homens, e foi isso que o tornou rico. No princípio da vida, demonstrou talento para a organização, um gênio para a liderança. Quando tinha apenas 10 anos de idade, descobriu também a espantosa importância que as pessoas dão aos seus nomes e usou tal descoberta para conseguir cooperação. Para exemplificar, quando ainda era menino, na Escócia, conseguiu apanhar um casal de coelhos, não tendo dificuldade em arranjar um perfeito ninho para os pequenos coelhinhos. Faltava-lhe, porém, com que alimentá-los. Teve uma ideia inteligente. Disse aos meninos da vizinhança que se eles lhe arranjassem trevos e folhas de dente de leão em quantidade suficiente para alimentar os coelhinhos, ele batizaria os animaizinhos com os seus nomes. O plano teve um efeito quase mágico. Carnegie nunca esqueceu esta passagem. Anos mais tarde, ganhou milhões empregando a mesma psicologia nos negócios. Por exemplo, queria vender trilhos de aço à Pennsylvania Railroad. Edgar Thomson era então o presidente desta companhia. Andrew Carnegie construiu uma fundição de aço em Pittsburgh e denominou-a Edgar Thomson Steel Works. Eis aqui uma adivinhação. Veja se acerta. Quando a Pennsylvania Railroad precisou de trilhos de aço, onde você acha que Edgar Thomson os comprou? Da Sears Roebuck? Não, você está errado. Pense novamente. Quando Carnegie e George Pullman estavam em luta pela supremacia nos carros dormitórios, o rei do aço novamente lembrou-se da lição dos coelhinhos.
A Central Transportation Company, que Andrew Carnegie controlava, estava em luta com a companhia de propriedade de Puma. Ambas faziam esforços para obter o fornecimento dos carros dormitórios da Union Pacific Railroad. Desfazendo-se mutuamente, abaixavam preços e destruíam todas as possibilidades de qualquer lucro. Tanto Carnegie quanto Puma foram a Nova York para se reunirem com o conselho diretor da Union Pacific. Encontrando-se uma noite no St. Nicholas Hotel, Carnegie disse: "Boa noite, Sr. Puma. Não nos estamos transformando numa dupla de loucos?" "Que quer dizer com isso?" perguntou Puma. Carnegie então expressou o que tinha em mente: uma fusão dos interesses dos dois. Traçou em termos brilhantes as vantagens mútuas do trabalho em colaboração, em vez de um contra o outro. Puma ouviu atentamente, mas não ficou de todo convencido. Finalmente perguntou: que nome teria a nova companhia? Ao que Carnegie respondeu prontamente: Puma Palace Car Company, naturalmente. A fisionomia de Puma se iluminou. "Venha aos meus aposentos", disse. "Vamos conversar a respeito." Esta conversa faz parte da história industrial. A política de Andrew Carnegie de relembrar e homenagear os nomes de seus amigos e associados comerciais foi um dos segredos do seu êxito na vida. Sentia-se orgulhoso porque podia chamar muitos dos seus operários pelos primeiros nomes e gabava-se de que, enquanto esteve pessoalmente encarregado da direção, nenhuma greve veio perturbar as chamas das suas fundições de aço.